Okay, let's go. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Consultório de Investimentos. Que vocês já sabem, aqui a gente traz um conteúdo de altíssimo nível sobre investimentos, mercado financeiro, empreendedorismo e muito mais. Seja com influenciadores, seja com profissionais do mercado financeiro. E hoje vamos trazer um profissional do mercado financeiro que sabe muito de investimento e a gente vai extrair muita coisa legal aqui. E vocês sabem, quando o papo é mercado financeiro raiz, Gui Carter da Smart Brain está comigo. Fala, Fabiano, tudo bem? Obrigado aí novamente, obrigado pessoal. Hoje promete, hein? Ó, tá na estica, hein, Gui? Ó, Tô na estica hoje? Tá na estica, Eu cortei o cabelo, né? Falou, pô, vamos entrevistar o... Não vou falar o nome, né? Vamos deixar... O pessoal vai saber porque vai estar no episódio aqui, Então deixa aqui, o Rodrigo. Falei, vou me arrumar, né? Porque afinal... Afinal, o bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Nosso convidado de hoje é Rodrigo Fontana, que é Portfólio Manager da Guide Investimentos. Inclusive, a gente vai saber o que é Portfólio Manager. Rodrigo, já se apresenta e já fala o que é ser Portfólio Manager, um gestor. Já fala um pouco sobre isso. Então, vamos lá. Obrigado pela oportunidade. Acho que, para contextualizar, né, um Portfólio Manager nada mais é que uma pessoa que vai fazer a gestão de investimentos perante os clientes de uma maneira discricionária, mas sempre observando os mandatos pré-estabelecidos antes da contratação do serviço, eventualmente do produto. Muito bom, muito bom. Então, começando aqui pela sua história. Você sempre quis trabalhar no mercado financeiro? Caiu de paraquedas nesse mercado? Vi que você fez relações internacionais. É uma coisa bem curiosa, tá? Eu sempre tive um interesse muito grande pelo mercado, né? Desde menino acompanho, né, o mercado financeiro. Mas tive uma experiência ainda na adolescência de poder fazer o intercâmbio para o Canadá e acabei me interessando muito pelo relacionamento entre as culturas e como isso, né, afetava o dia a dia dos negócios. Tá? Aí na hora de decidir para ir para a faculdade, acabei optando pelo curso de Relações Internacionais, mas acabei gastando um tempo para tentar encontrar um curso que era mais focado em exatas do que humanas. E aí acabei decidindo fazer, né, o curso de Relações Internacionais, mas com viés mais econômico, e até logo que a faculdade foi se desenrolando, comecei a fazer algumas aulas adicionais, né, de economia, já entrei no mercado e aí desde então não saí mais. E como que você começou no mercado? Qual foi a primeira oportunidade? Você falou que estava na faculdade já. Qual área que você foi? Vamos lá, eu comecei na área de Wealth Management, uma área para fazer não gestão discricionária, mas ajudar, né, os investidores a fazer a gestão dos seus portfólios, né, numa corretora chamada Mirai Asset. Entrei ali como estagiário, então desde o primeiro dia, né, tive o interesse de não só ajudar as pessoas a investirem, mas também colocar o meu dinheiro para trabalhar, né, acumular patrimônio. E aí as coisas foram dando certo, né? Acho que a questão não só da faculdade, mas também de certificações acabaram, né, amadurecendo também o meu perfil como profissional. E foi curioso, né, porque logo depois que eu tive a oportunidade de ser efetivado, depois de algum tempo, né, eu tive a oportunidade de assumir a área bastante novo, tá? Então ali eu tinha algumas responsabilidades não só na parte de atendimento dos clientes, mas também na seleção de produtos, abertura de plataforma. Então foi uma experiência, acho que muito gratificante para você ter, né, na cabeça como é que funciona, acho que o fluxo inteiro do mercado, né? Acho que não só a parte de front, a parte de tomada de decisão, mas como funciona a parte operacional, a parte de middle, a parte realmente de indicação de investimentos, de seleção de investimentos. Então foi ali onde eu acabei adquirindo, né, uma certa experiência, não só na parte de aconselhamento de investimentos, que depois virou, né, o meu cargo principal hoje, que é tomar decisão perante aos clientes, mas também, né, conseguir ter uma análise bem robusta de diversas classes de ativos, sejam fundos de investimento, títulos públicos, títulos privados, fundos imobiliários, ações. Então acabou sendo uma grande escola aí para o futuro. Muito legal. E você falou aí que você começou lá na Mirai, você também falou do Canadá. Então, assim, como é que foi? Porque, obviamente, a Mirai é a maior corretora lá na Coreia do Sul, né? Uma das maiores. Uma das maiores, se não a maior. E, obviamente, eles vieram para cá, né? E os executivos principais são de lá, né? Perfeito. Até onde eu sei. E como é que foi? Teve um choque cultural para você? A experiência de você ter morado no exterior ajudou? Conta um pouco pra gente. Não, vamos lá. Acho que no começo, quando você é estagiário, você não tem muita opinião formada, né? Entrando no mercado de trabalho, você está realmente querendo mostrar o seu interesse, né? Querer aprender. Mas a cultura, sim, acho que é um fator
super determinante no momento de trabalho, né? Uma cultura como a deles, acho que muito mais antiga que a nossa, é uma cultura muito focada na hierarquia. Então, desde o início, né, você aprende realmente a obedecer essa hierarquia, né, e trabalhar em conjunto com as pessoas mais sêniores, as pessoas com mais experiência do que você tinha. Claro que pelo intercâmbio e pela necessidade de falar inglês, isso acabou facilitando, né, essa troca de informação, principalmente com as pessoas de outras culturas. Mas acho que a questão da confiança para eles, acho que é o principal, tá? Não só a comunicação, mas realmente você ganhar o seu espaço, não só como profissional, mas como uma pessoa de confiança, né, no que você está atuando, eventualmente no que você está trazendo de novo para a companhia. Tá. E vocês lá atendiam... Porque o Brasil, principalmente São Paulo, né? São Paulo, acho que fora do Japão, é o maior número da cultura japonesa que pessoas fora do Japão, Itália, e por aí vai, né? Então, a mistura, acho que a cultura do nosso país é assim. Muito acolhedor, né? Também. Muito acolhedor. E aí você também atendia a comunidade, vamos dizer assim, né? Coreana, como é que era? Ou não, nada a ver, era assim, Cara, tinha uma percentual? Tem uma história engraçada para contar, mas respondendo a sua pergunta, sim. Atendíamos desde brasileiros até os coreanos, né? Como você bem pontuou, né? A cultura ela é muito interligada, então você tinha realmente uma quantidade muito grande de coreanos, né, atuando na corretora. Então tinha que eventualmente não só, né, ajudá-los a investir, mas eventualmente trabalhar ali a questão de captação, né? Então tem um episódio curioso, fui algumas vezes ali para o centro de São Paulo, eventualmente para o Bom Retiro, né, e buscar a captação dos clientes, mostrar como estavam os seus investimentos, mas o grande problema era eu não falava coreano. Então, eu tive que me adaptar e tentar, né, acho que de uma maneira bastante simples, evidenciar para o cliente, não só, né, que ele realmente estava com um portfólio satisfatório, mas eventualmente tentar trazer mais patrimônio, né? Eu não vou fazer as coreografias aqui, mas você tinha que se desenrolar e conseguir, né, convencer e mostrar que você realmente estava fazendo um trabalho sério e para tentar trazer, né, mais capital para a empresa, e sempre acabou dando certo, né? Acho que não só pelo fato de você já ter um pouco, né, esse amadurecimento de como trabalhar com a cultura, mas também acho que se você atender o cliente bem, né, nos seus objetivos e restrições, isso naturalmente fica um pouco mais fácil na hora de trazer um pouco mais de capital. Mas enfim, foram diversas idas e vindas para lá, eu de social no meio da 25 de março, algumas vezes. Então foi muito curioso, mas foi uma experiência muito gratificante, de realmente, né, acho que apesar da barreira da língua ser algo super importante, você conseguia ter um sucesso no final do dia em satisfazer o cliente. Já, você mostrar o nome já era super conhecido, então isso já quebrava alguma barreira ali no meio da... Legal, é uma experiência bem legal. E agora, trazendo um pouco aqui para Guide, né? Depois você foi para Guide em 2019, né? E conta um pouco como é que foi a sua experiência, porque depois você virou Portfolio Manager e conta um pouco de tudo que você, né? Você toca lá, carteira administrada, fundo de investimento, como é que como é que tá o time? Vamos lá, eu acabei ficando na Mirai 5 anos, Uhum. atuando ali, né, desde estagiário até efetivo, até liderando a equipe de Wealth. E aí em 2018, final de 2018, recebi a oportunidade de ir para a Guide, né, no início de 2019, para fazer não só a parte de seleção de fundos de investimento da plataforma, mas também começar a fazer a gestão de carteiras administradas. Tá? Isso acabou dando bastante certo. Até por uma questão de aptidão, como eu comentei, né, desde o início da carreira, sempre tentando operar, né, na física, tomando para trás, fazendo certificado para ganhar mais experiência, né? Acho que a questão prática, não só da educacional, é fundamental, né, para você amadurecer como um investidor. Né? E aí acabei, né, em 19, no final do ano, a gente acabou cindindo as áreas de seleção de fundos, né, e a parte de gestão de portfólios, e acabei ficando com uma outra pessoa nessa parte de gestão, tá? Então, foi um momento bastante intenso, né? Vivemos Covid, vivemos estouro do teto, né, em 2021, e aí em 2021 eu recebi a oportunidade de assumir a área, né? Hoje a gente está fazendo gestão de aproximadamente 2,5 bi, né? E aí dentro desses 2,5 bi a gente tem algumas frentes principais, como você bem pontuou, né? Tem uma frente de fundos exclusivos, né, aqueles veículos focados para investidores com patrimônio superior normalmente a 10 milhões de reais, né, fundos ali que são feitos sob demanda eventualmente para um cliente ou para um grupo restrito de clientes. Temos a parte de fundos abertos para a plataforma, então são fundos convencionais, fundos que você vai encontrar
né, na plataforma da corretora, então mais focados para o varejo. A parte de carteiras administradas, né, que é um serviço onde você vai contratar um gestor profissional para fazer a gestão do seu portfólio de acordo com o mandato pré-estabelecido. E fazemos aí, por fim, a questão de clubes de investimento, que são veículos focados ali exclusivamente em ações. Tá? Hoje a gente está em 9 pessoas, cada uma com a sua atribuição, mas acho que o curioso, né, da área realmente é como você encontrar um jeito de fazer a gestão, né, de diversos portfólios ao mesmo tempo e diversas estratégias distintas. Então, gastamos bastante tempo em trabalhando nesse processo de tomada de decisão. Muito bom. Vamos falar um pouco da Guide, mas antes até o pessoal entender. Eu lembro que antes falando da Mirai até, eu trabalhei como trader do Bradesco de 2012 a 2014. E a Mirai colocava muita ordem lá. Nossa, era muito ativo no mercado. De fato, era uma baita de uma corretora muito, muito boa. A gente tem um amigo nosso que foi jogar na Coreia do Sul, o Andrigo Araújo. Saiu do Guarani, foi jogar na Coreia e adorou a Coreia. Você tem vontade de conhecer lá, Coreia? Cara, acho que Coreia, China, Japão, acho que são lugares que vale a pena ir, acho que não só pela questão cultural, né, mas para ver realmente a questão de infraestrutura, educação, acho que como eu falei, né, a questão do intercâmbio, né, me chamou muito a atenção, né, essa diferença entre as pessoas, as culturas, né, as regiões que elas moram, a infraestrutura que elas contam e como elas acabam se relacionando e fazendo negócio, né? Então acho que seria uma legal, experiência muito gratificante. Bom, você não vai errar a Coreia, hein, Gui? Não, que isso. E o cara deu certo lá na Coreia ou não? Deu certo. certo, Jogou bem lá, caiu nas graças do pessoal. E lá é muito organizado, estruturado. Não é uma bagunça igual a gente viu o time de Série B aqui. Lá ele tá um time de Série B e muito organizado, assim, muito organizado. Ele ficou encantado. Dificilmente queria voltar pro Brasil, assim. E como é que Tá tá essa aprovando, fase aí, né, de transição aí? Quer dizer, se é que pode se dizer, né? Vocês já mudaram, não mudaram? Não, como eu comentei, ainda o órgão regulador não aprovou, É então verdade, o chinês continua, né, no comando. É claro que você já tem conversas iniciais. Né, acho que como o Fábio bem pontuou, né, vai ser uma experiência muito gratificante. Como eu até comentei nos bastidores, né, eu vejo o mercado de investimentos se amadurecendo bastante, até o mercado de corretagem. Né, acho que no final do dia hoje, né, as instituições têm buscado outras maneiras, né, de se rentabilizar, não só na parte de investimentos, mas na parte eventualmente de cartão de crédito, na parte de mercado de capitais. Então acho que o Safra é uma instituição super preparada, né, para fazer realmente esse leque de opções para os investidores. Então, tende a ser uma oportunidade bem bacana. Né? Como o Fábio pontuou, acho que muitas oportunidades devem surgir aí no curto e no médio prazo. Bacana. E falando um pouco de mercado, né? O mercado do começo do ano para cá tomou uma invertida aí de quase 10% para baixo. Está recuperando um pouco, mas o mercado não tá fácil. ainda o dólar para aqui, cima, a curva de juros subindo, abrindo. Então, assim, tá caótico. E aí, com você como gestor, eu queria ver a sua opinião, né? E como é que você está lidando com essas mudanças. Porque vários gestores que a gente conversa já, por exemplo, como é que tá o Brasil? A gente fechou tudo em Brasil, só tá lá fora. Pô, legal. Então, já você respondeu a minha pergunta. Mas, obviamente, não é sempre assim. Eu queria saber, na sua visão, o que você está vendo, né? E como que você está administrando isso. Porque não é um momento muito fácil. Na minha opinião. Não, vamos lá. Acho que são alguns fatores que influenciam não só o mercado doméstico, mas o mercado internacional. Né? Últimos 4 anos, vamos colocar assim, que a gente teve praticamente todos os eventos que a gente teve aí nos últimos 100 anos, desde uma pandemia até o início de uma guerra, né? Conflitos geopolíticos, questões locais e questões fiscais, né? Que acontecem a todo momento no país. Enfim, então você está tendo uma gama de coisas que acabam interferindo no preço dos ativos. Tá, a gente, no início do ano, não compactuava com o tamanho e otimismo do mercado, apesar de a gente achar que no final do dia você poderia ter um início de ciclo de corte de juros no mundo, mas a gente não comprava, eventualmente, a quantidade, eventualmente, de cortes que o mercado trabalhava e, eventualmente, né, a valorização dos ativos em detrimento dessa queda de juros um pouco mais paulatina. Então, a gente acabou, né, trazendo os portfólios de uma maneira um pouco mais conservadora, esperando realmente uma oportunidade maior, né, prêmios maiores no mercado, vamos colocar assim, um pouco mais óbvios. A gente teve, né, essa situação de Estados Unidos mudando, né, call de juros, então o mercado tinha 7 cortes durante o ano, hoje já se trabalha com no máximo 2 cortes. Né, Brasil, o pessoal trabalhava com Selic próxima de 8,5, né, alguns falavam até abaixo. Você já tem, né, uma Selic praticamente
garantida perto de 10,5, né, para o resto do ano, salvo alguma surpresa no fiscal. Enfim, então você também teve uma questão, né, de emergência agora recentemente no México, enfim, na África do Sul. A questão do Fed, né, mantendo essas taxas de juros mais altas por mais tempo, acaba influenciando bastante. China, né, no momento de desconfiança do mercado e por parte dos investidores por conta da situação imobiliária. Então você tem uma quantidade muito grande de eventos ainda que são muito imprevisíveis. Isso, na nossa concepção, né, faz com que a gente tenha uma postura um pouco mais cautelosa, apesar de enxergar ali em alguns ativos, né, algumas classes de ativos, algum prêmio um pouco mais óbvio. Então, acho que a mensagem que a gente passa é muita paciência e cautela, né, para realmente aumentar essas exposições a risco quando você tiver um cenário um pouco mais claro ou uma sinalização um pouco mais clara, seja do cenário lá fora, seja do cenário local. E você também ali tem um veículo de ações, certo? Perfeito. Não, esse ano eu depois que teve a eleição, esse ano não, né? Já faz um tempo. O time, né? Eu sempre tenho problema com o time. E aí eu comecei via derivativo shortear lá uma empresa estatal, né, conhecida, né? Uma das maiores. Que eu não vou falar o nome aqui, mas... Shorteou? Shorteei e tomei na cabeça, porque explodiu o preço do negócio, foi para 40, falei, puta merda. Já deu spoiler do papel que é, né? Não, tudo bem. E aí, no fim, agora tá derretendo e tal, mas teve uma euforia grande, entendeu? Vocês naquela época, por que não? Eu tô falando, né, tipo, governo de direita, esquerda, não vou entrar nesse mérito. Sempre quando tem troca de governo, ainda mais como tem ideologia no meio, sempre vai ter uma mudança brusca, né? E sempre acho que os gestores e quem são os investidores estão preocupados, né? Para que direção vai ser, porque aí fica numa incerteza gigantesca. Quando teve troca, vocês já viram isso? Incorreram em algum erro ou... Ok. Não, acho que, como eu comentei, a gente, nesse cenário um pouco mais incerto, tende a optar por alocações mais óbvias, tá? Então, na nossa concepção, não valeria a pena tomar o risco, eventualmente, de uma estatal, se eu tinha outra empresa do mesmo setor, né, com operacional tão redondo quanto, eventualmente, essa estatal que você comentou. Então, faria sentido mais eu ter esse outro papel, que é PetroRio, no caso, do que, eventualmente, Petrobras, a PetroRio, estatal. pode falar, tranquilo. Exato. Só fazer um mistério. Pô, senão não tem graça. Não, por exemplo, o Banco do Brasil é a mesma coisa. Pô, você tem um Itaú entregando balanço, né, super sólido, você tem o BTG também entregando crescimento a todo trimestre. Então, a gente saiu um pouco, né, desses riscos de caldo que a gente chama para ir para algo que é um pouco mais seguro. Você pode até, eventualmente, né, ter um upside, né, um potencial de alta um pouco mais limitado, mas no final do dia você acaba dormindo um pouco mais tranquilo. E lá vocês têm alguns setores, tipo, cara, arrisca aí que não vai rolar. Olha, eu sempre tive restrição com 2 setores, muito educacional e aviação, muito por achar que você tem muitas questões complexas envolvidas. Então, esse é um setor que a gente prefere, né, ficar um pouco de fora, a gente prefere operar um pouco mais de utilities, financials, enfim, petróleo, mineração, que aí você tem um pouco mais de visibilidade aí no final do dia e consegue ter uma carteira também um pouco mais balanceada em termos de defesa. Entendi. Beleza. Tem a aviação, que é difícil, né? Setor difícil. O varejo tem, dependendo do varejo. O Fábio não pode falar que educação é difícil, né? Eu falo que é, porque eu acho que é até bom, porque eu acho que as empresas que têm capital aberto e educação cresceram muito via FIES, não com eficiência e crescimento, entregando um negócio legal. Para mim é uma baita oportunidade. O problema seria se fosse tudo bom e, ferrou, como que eu vou crescer na minha escola? Mas não, cresceram muito na base do FIES, entregando o diploma, a maioria deles. Então a gente tem um monte de gente formada na faculdade que não consegue emprego e aí tem uma oportunidade gigante. Então eu gostei de você falar que educacional para mim, porque de fato para mim não é. Se eu tivesse escolhendo educacional, eu escolheria alguma que está fora da bolsa. De fato. Então, já escolheu, né? Já escolhi. A minha escola tem esse potencial desse crescimento. Então dentro dessa parte de ações, a gente falou de alguns setores específicos. Acredito que quando falar que estatal está descontado, tem que considerar que está descontado pelo motivo de que amanhã pode trocar o presidente, pode trocar o vice-presidente por escolha política. Então, vai ter sempre esse fator rondando em si. Hoje, como você vê a composição de carteira? Agora, se você falar os 3 principais setores que você olha com mais potencial, tem algum? Olha, acho que o setor de utilities hoje, né, você tem TIR implícitas aí bastante altos, setores um pouco mais previsíveis. Né, o setor financeiro, às vezes, pode não ter tanto prêmio, mas o setor que vem entregando, seguro, né, um setor resiliente.
E eventualmente a gente gosta bastante do setor de petróleo, né? Apesar de você ter tido uma desvalorização do petróleo mais recente, é um setor que a gente gosta de estar também, tá? Mas acho que de uma maneira geral, hoje a nossa carteira está muito mais focada ali numa questão um pouco mais defensiva com o TIRTS do que realmente um pouco mais cíclica, pensando ali em queda de juros, tendo em vista que a gente, né, tem a concepção de que realmente para esses juros voltar, né, o PC voltar a retomar o ciclo de queda de juros vai demandar um pouco mais de esforço no fiscal, um pouco mais de confiança, né, por parte dos entes do mercado, também nessa divergência que você teve na penúltima reunião do Bacen. Então a gente está indo para um patamar um pouco mais conservador de carteira. Né, como eu comentei, acho que tem muita coisa descontada, mas nesse momento não faz sentido, né, você querer acertar algo que eventualmente não está definido. Verdade. E o que a gente sempre ouve na economia, quando a gente aprende a investir, é compra ao som dos canhões. Já estamos ao som dos canhões ou ainda vai ter bastante canhão ainda? Porque a gente vê o Ibovespa sendo a pior do ano, né, entre as principais. E detalhe aqui que saiu faz meia hora, né? Estamos ao som dos canhões, só não sei se... O déficit de maio foi o pior da série dos últimos 4 anos. Então foi um negócio feio. E isso influencia pra caramba. Então, ainda tá ou ainda não? Não, vamos lá. Acho que... deixa eu pegar minha bola de cristal. É sempre difícil... Não vou perguntar para onde vai o dólar, calma. Aí eu passo vergonha. Não, mas brincadeiras à parte, né? Eu acho que, como eu comentei um pouco mais cedo, né? Acho que a questão de você tentar identificar onde você tem prêmios um pouco mais óbvios acaba fazendo sentido nesse momento, tá? Então, você tem aí títulos públicos, né, atrelados à inflação pagando algo em torno de 6,40, né, de juros reais. Você tem empresas na bolsa com tiro implícitas maiores, né, do que isso. Mas se você pegar historicamente, né, esse é um patamar aí de juros reais que acaba fazendo sentido eventualmente para o investidor, né, ter alguma exposição, mas sempre lembrando, né, que o investidor tem que ter o perfil para ter esses títulos. Não consigo dizer se vai ficar pior ou vai ficar melhor. Acho que você ainda tem espaço para uma deterioração. Eventualmente, se esses barulhos fiscais continuarem a rondar, né, mas eu acho que, eventualmente, até pelo técnico do mercado, você mesmo comentou, né, estava com um gestor que comentou que já não tem mais nada de Brasil. Se tiver alguma melhora nesse sentido, você pode ter uma descompressão bastante importante de prêmio. Então, acho que no final do dia vale mais a pena você ser cauteloso e, se quiser se expor a risco, se expor de uma maneira mais paulatina, mais devagar, do que realmente fazer uma grande aposta achando que ela vai dar certo, porque você já tem muito prêmio embutido no preço dos ativos. Show. Legal. Dentro do portfólio que você cuida, então, você tem você comentou ações, inflação, o que mais que você tem na exposição em carteira? Olha, vai depender muito do mandato dos clientes, né? A gente hoje, né, como eu comentei, tem alguns fundos abertos para a plataforma, então temos fundos de renda fixa, fundos de crédito, fundo multimercado, fundo de ações. Mas hoje a gente tem dado preferência, tá, para ficar um pouco mais em caixa. Tem feito algumas alocações, né, conforme o mercado estressa nessa parte dos reais. Né, agora com esse mercado precificando também, eventualmente uma alta de juros agora no final do ano e altas sucessivas no ano que vem, a gente tem feito algumas aplicações pré. A gente acha que eventualmente isso pode não se concretizar. E bolsa está montando bem devagar, tá? A gente fez uma opção no passado de trocar a Bolsa Brasil por Bolsa lá fora, né? Apesar de a gente achar que você tem ali um múltiplo um pouco mais esticado. Mas a gente foi muito mais no racional, eventualmente da situação não só, né, econômica, mas também do momento que vive, né, principalmente as empresas norte-americanas, com essa questão de inteligência artificial, enfim, a economia ainda é muito pujante. Então tem uma exposição lá fora também, mas sempre também fazendo alguns hedges no portfólio para evitar qualquer tipo de perda ali maior do que o desejado. Entendi. Então você tem uma parte também exterior, né? A gente, para resumir, acho que de uma maneira bastante simples, você tem a parcela, a maior parte da carteira hoje, das carteiras estão na parte pós-fixada, tá, aqui no Brasil. Aí você tem a parcela ali de crédito privado, né? Ela está um pouco menor hoje, principalmente porque você teve um movimento técnico de compressão dos spreads de crédito, né, dos títulos, principalmente os títulos corporativos. Tem uma parcela que a gente vem aumentando, tá, de renda fixa, inflação e pré. A gente tem uma pequena posição em multimercados e uma pequena posição em bolsa, já com uma proteçãozinha, também principalmente em ouro, tá? Então são carteiras que hoje estão muito leves, né? A gente estava um pouco mais otimista, principalmente ali na virada do ano, na virada do último tri, para ser um pouco mais específico, né? O mercado lá fora estressou bastante por conta da Treasury, né, longa, que foi bater o patamar de 5 anos que você não via desde 2006. Pesado. Aí logo depois, né, você teve algum fator técnico, saíram dados de inflação um pouco mais benignos, né, uma nova
um novo cronograma, né, por parte do Tesouro norte-americano também das novas emissões. Isso deu uma descompressão boa no mercado, e ali naquele momento, né, a Bolsa teve uma performance bastante positiva, a gente aproveitou para reduzir e voltar a ter uma exposição um pouco mais forte lá fora nos Estados Unidos. Show de bola. Você pensa que alguma das eleições pode gerar algum impacto, algum ruído? Eles monitoram isso? O próprio Trump, Biden, aqui as eleições municipais, alguma coisa? Olha, falando acho que primeiro dos Estados Unidos, né, acho que no final do dia você tem candidatos, né, com perfis bastante distintos. O Trump, candidato, um pouco mais radical, vamos colocar assim, mas acho que a grande questão que a gente olha é muito a questão fiscal, né, norte-americana, né? Você tem uma deterioração fiscal bastante relevante, né, o país gastando muito. A gente não vê nenhum dos candidatos arrumando, né, ou endereçando essa questão no curto prazo, tá? Então, na nossa concepção, esses estímulos fiscais que os Estados Unidos vem fazendo, né, ao longo dos últimos anos, tendem a manter, vamos colocar assim, um sustento para a economia ali, eventualmente por mais algum tempo. Mas o que nos chama a atenção também, acho que é eventualmente um perfil distinto, né, entre o Biden e o Trump. O Trump é um candidato que eventualmente pode ter ali uma imprevisibilidade maior no campo geopolítico, e isso pode trazer volatilidade para o mercado. Tá? E aí, falando especificamente de Brasil, as eleições nos preocupam, né? Acho que eventualmente até você ter o resultado dessas eleições, algumas coisas podem ficar, né, paradas, então a gente acha que até isso resolver, principalmente algumas coisas do lado fiscal, né, pensando que os políticos têm que aprovar, podem demorar um pouco mais para sair, tendo em vista aí o resultado eleitoral. E a questão lá nos Estados Unidos, né, ela, como você bem colocou, né, independentemente do candidato, também ninguém muito se preocupa com o fiscal, vamos dizer assim, né? Tem outras questões que divergem muito os dois candidatos. Agora, também tem aquela questão que saiu, e eu nem aprofundei assim, da questão do petrodólar, né, que a economia, tem alguns caras falando que a economia americana está em ruínas e por aí vai, entendeu? No sentido, lógico, né? Estados Unidos entrar em ruína vai demorar um tempo, mas isso está se degradando. Buraco antes. Você está se degradando ao longo do tempo, e não sei se vocês, obviamente, estão olhando esse cenário lá fora, pensando em outros tipos de alocação, porque o cenário geopolítico internacional está muito estranho, muito complicado, e não sei se vocês entram nesses debates. E aí, obviamente, isso é uma pergunta complexa, mas outra pergunta que eu queria emendar era a questão do... Depois, se você puder falar pra gente, como é que você falou dos fundos abertos, assim, em geral, né? Que aí o cara vai lá e compra, e beleza, ele tá lá, assina o mandato que você tem lá, e ok. Mas a parte, vamos dizer assim, de carteiras administradas, você tem cada cliente com um perfil diferente. E aí depois eu queria que você me falasse, nesses clientes, como é que você faz, né? Como é que funciona a originação, como que vem isso, e como é que vocês tratam esse cliente, como é que é esse serviço no geral, tá? Tá, vamos lá. Acho que falar um pouco de futuro dos Estados Unidos, né, eventualmente, como você comentou, decadência, acho que é uma palavra muito forte, né? Acho que hoje você não teria nenhuma opção para uma outra reserva de moeda, enfim. Então, acho que essa é uma discussão que fica mais para frente, né? Acho que no final do dia, como você falou, acho que não é só para os Estados Unidos, mas outros países também com um endividamento fiscal muito grande. Mas é uma questão que vai ter que ser endereçada no futuro. Eu fico refletindo aqui há algum tempo sobre essa questão, né? Você teve ali, acho que uma questão bastante curiosa desde 2008, né? Que foram os bancos centrais fazendo estímulos monetários, né? Numa velocidade incrível, que no Covid foi potencializado, né? Agora você tem estímulos fiscais que também têm aumentado o endividamento do país, tem visto que você está com taxas de juros mais altas. Então, a minha dúvida hoje é como é que você vai ter, né, essa formação econômica no futuro, tendo visto que você, em tese, né, pode ter um mundo um pouco mais inflacionário, então você vai ter taxas de juros um pouco mais altas, e uma questão geopolítica bastante delicada, como você bem pontuou, né? Você tem ali Rússia com Ucrânia, a questão ali no Oriente Médio. Então, o que a gente eventualmente pode até pensar, claro que o futuro a Deus pertence, mas eventualmente talvez os países, como eles já vêm fazendo, se protegendo um pouco mais, né, trazendo eventualmente, né, cadeias de produção para mais perto, para dependerem ali menos, eventualmente, de lugares onde você pode ter um pouco mais de conflito. Tá? Então, acho que isso pode mudar um pouco a dinâmica de funcionamento do mercado, eventualmente até mudar um pouco a dinâmica de crescimento dos países, mas acho que é algo muito difícil de você afirmar com certeza, tendo visto que esse cenário você nunca teve no mundo, tá? Mas acho que já fazendo um paralelo com as carteiras, né, acho que, como você bem pontuou, são muitas carteiras distintas, né, muitos perfis de investidores distintos. Então, o que a gente acabou fazendo, né, acho que não só nas carteiras administradas, mas também nos fundos abertos e clubes de investimento, é ter um processo muito bem definido para que você consiga escalar,
nesses portfólios, tá? Então, exclusivamente pensando nas carteiras administradas, vamos olhar muito objetivos e restrições dos clientes, né? E aí, uma vez que você identifica, eventualmente, alguma similaridade, né, nesses perfis entre os clientes, você vai determinar ali o mandato pré-estabelecido e aí você vai ter, né, um racional para aquele estilo de investidor e aí você consegue escalar diferentes perfis de investidores e diferentes tipos de risco que esses investidores podem ter de uma maneira geral. Mas o que acho que traz a beleza para o produto, né, de carteira administrada é você ter realmente uma equipe profissional olhando o seu portfólio diariamente, fazendo rebalanceamentos ou modificações necessárias sempre que isso for necessário. Né? E como comentei, acho que como tive a oportunidade lá atrás, né, de trabalhar eventualmente não só com fundos, mas com ações, fundos imobiliários, né, abrir essa questão na outra corretora, acaba que você consegue ter uma visão mais macro do portfólio e tentar trabalhar eventualmente em alguns momentos mais defesa, alguns momentos mais geração de alfa e tentar, claro, sempre atender o objetivo do cliente, as restrições que ele tem ali, seja de liquidez, de risco, eventualmente alguma restrição tributária, enfim. E você, assim, porque esse é um modelo muito diferente, né? A gente vê que os consultores vêm crescendo numa taxa maior do que os assessores. Isso diz alguma coisa, né? E você tem um modelo de um lado que você cobra um valor fixo, né? Enfim. E no outro você vende por produto, né? E eu queria a sua opinião sobre os dois modelos e o que você já viu de estranho acontecendo, assim, né? Nos dois modelos, se possível. Não, vamos lá. Bom, acho que os dois modelos têm seu significado no final do dia. Os dois modelos, né, conseguem atender diferentes perfis de investidores. E para mim o racional é simples. O cliente que eventualmente está preferindo ser assessorado, né, ou eventualmente pagar pelo produto onde ele está alocando, pode ser às vezes um cliente que já tem um conhecimento um pouco maior, eventualmente não tem essa dependência tão grande, né, eventualmente de você receber, né, um aconselhamento, eventualmente ele também está querendo aprender, então se ele delegar, eventualmente ele não vai ter tanto a mão na massa para tomar essa decisão. Então, vejo esse modelo como algo mais hands-on por parte do cliente, né? Claro, eventualmente, como você bem pontuou, ele pode receber recomendações que, eventualmente, né, possam ter ali um comissionamento um pouco maior do que o devido, enfim. Mas como ele também tem a responsabilidade de dar o de acordo, de aceitar, né, o produto, acho que você tem um compartilhamento ali da responsabilidade, né, cara? E também tem a questão ética de você recomendar para o cliente realmente que você acredita que faz sentido e não que vai te beneficiar, né? E do modelo, acho que de FIBES, né, como eu comentei, modelo de carteira administrada, enfim, de gestão profissional, é um modelo que você acaba tendo um alinhamento de interesse na minha concepção um pouco maior, né, porque no final do dia você está cobrando pelo serviço e não pelo produto, então o gestor não vai ter aquela motivação nunca de realmente colocar um produto que não faz sentido no portfólio, né? Mas acho que você tem uma barreira ainda hoje muito grande, né, até pelo fato dos clientes não conseguirem enxergar no final do dia qual que é o comissionamento do assessor quando ele está fazendo a recomendação, em detrimento dele fazer essa troca de modelo entre o modelo que é comissionamento de produto entre o modelo, né, FIBES. Então, a hora que ele realmente entende que ele está sendo cobrado nas duas pontas, e em uma ponta, né, hoje ele não tem uma gestão profissional, ele pode contar com uma gestão profissional eventualmente transparente de quanto ele está pagando, ele acaba entendendo que talvez faça mais sentido você estar nesse modelo mais alinhado em termos de objetivo de ambas as partes. E lá na Guide vocês trabalham assim, né? Obviamente, se possível falar, porque assim, você, dependendo, né, de como você trata, do tamanho do patrimônio, você vai ganhar muito mais dinheiro com o produto, né? Indicando o produto, vamos dizer assim, quando o cara ganha por produto, do que cobrando um FII mensal, né? Dependendo do volume da carteira. Para volume de patrimônio, vocês têm uma régua lá para fazer carteira administrada? Temos. A gente hoje atende clientes qualificados, são aqueles investidores acima de R$1 milhão em termos de investimentos financeiros, mas a gente consegue constituir as carteiras a partir de 500 mil, tá? Então, a gente foi sofisticando o processo, como eu falei, né, de gestão, eventualmente de padronização dos portfólios, de padronização dos ativos, para a gente conseguir abaixar, né, esse ticket mínimo. Acho que a questão da 175 agora, uma nova regulamentação, né, que substitui a 555, você vai ter também, na nossa concepção, algumas outras alternativas para trabalhar, né, eventualmente até tickets mais baixos, justamente você vai ter a possibilidade de trabalhar classes, subclasses nos fundos, então você consegue eventualmente determinar a taxa, quais ativos vão estar em cada subclasse de fundo, então você vai conseguir, na minha concepção, escalar esse produto ainda mais e pulverizar esse serviço, né? Acho que como você vai no médico, né, e vai ouvir o que ele está te falando para receitar a sua doença, acho que na parte de investimentos é a mesma coisa. Você ter ali um profissional que está todo dia olhando, todo dia acompanhando e colocando, né, acho que principalmente
a cara para bater, né, tomando risco perante você, é uma pessoa que realmente, normalmente tem um conhecimento diferenciado e vai te ajudar a investir ou chegar no seu objetivo da melhor maneira possível. Uhum. Legal. Muito bom. Acho que até esse ponto entra muito a educação financeira, né? Porque tem que buscar se educar, tem que buscar saber mais sobre o mercado financeiro, sobre os investimentos, principalmente quem tem um patrimônio relevante, porque sendo comissionado ou não, a má intenção é da pessoa. Ela pega o veículo e faz isso. Tanto é que, se a gente olhar para toda a economia ao redor, a gente não sabe. Eu vou pegar o meu carro, vou no mecânico. Ele pode me cobrar X e Y, que eu não vou saber o que está acontecendo ali. E não tem uma base, uma tabela. Ó, os mecânicos custam isso. E aí você coloca mais. Então tem que cobrar disso deles também. No médico, qual que é a tabela de operação para tal doença? Quanto cobra o Sírio, quanto cobra tal lugar? Então teria que ser feito tudo isso. Qualquer lugar que você for, porque eu não tenho expertise de um médico. O médico pode cobrar o que ele quiser. Eu não tenho expertise de um mecânico, ele pode cobrar o que ele quiser. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que consultar, tenho que perguntar. Eu tenho que ir atrás. Falar, e aí, você foi no mecânico? Como que ele está cobrando? A mesma coisa o assessor. E o assessor? E aí, ele é bom o assessor? Tem que ter mais esse estímulo também. E o mercado expurgando ruim, porque o mecânico que ele vai dar o golpe em uma pessoa, vai cobrar muito mais caro em um, vai cobrar de outro, uma hora acaba. Uma hora a fama vem. E o assessor tem muitos são expurgados assim. Empurra um cliente, empurra dois, empurra três, uma hora a fama vem. Então o mercado ajuda também a expurgar dessa forma, só que você também tem que buscar o seu conhecimento. Senão, se eu não entendo nada de mecânica, eu vou lá e vou me expor, eu vou tomar na cabeça. Eu não peguei indicação de ninguém. Fui simplesmente, olhei lá no Google, tal, pronto. Fui atrás do mecânico, parei. Não comparei. Não vi quanto o mercado está pagando. Vou tomar na cabeça. Então, eu acho que parte muito de a gente entender mais sobre o mercado financeiro também. Todo mundo. Principalmente quem tem mais investimentos. Vai investir? Pesquisa, pergunta se seu amigo tem um assessor, pergunta qual a certificação que ele tem. Precisa ter, se o cara tem a certificação CGA, que é o seu caso, se tem um CES, tem um CPA 20. Por exemplo, acho inadmissível o cara trabalhar num banco e ter, sei lá, CPA 10 somente. Inadmissível. O cara não tirou 20 dias do tempo dele para buscar uma certificação maior, um CPA 20 que seja. O cara não dá valor nenhum para a profissão e quer que o cliente dê. E o cliente não pergunta qual certificação você tem. Então, desde a educação financeira até esse tipo de educação, que é quem são os profissionais bons, o que os bancos estão fazendo, o que cada um faz em uma função. Então, acho que isso que é legal, Rodrigo, é aprofundar essa discussão e dar mais autonomia. Que você falou, tem que ter também o compartilhamento de autonomia, porque no final o cara vai validar o que o assessor está falando. Confiar 100% no assessor é uma coisa que querer confiar 100% no mecânico, 100% no médico. Você vai estar exposto ao cara ser um cara honesto ou não. Então tem que pesquisar, tem que fazer o mínimo, né, Gui? Eu acho que até o cara quando... Uma piada aí, não sou eu que faço isso, tá? O cara quando olha médico, tem cara que vai lá e olha o CRM, quanto menor, melhor, porque o cara tem mais experiência, entendeu? E aí, cara, hoje tem tanta informação na internet, lá, lógico, você se baseia e faz um filtro. Pô, tem LinkedIn, né? Você vai falar com o cara, quem que é o gestor, quem que é a casa. Provavelmente a gás do cara que tem essa grana aí, ele vai abrir as portas pra você conhecer o pessoal, não é um negócio, né? Então, assim, né? Mas isso não é errado do CRM que você comentou. Esse cara tem dinheiro, o cara investe. Seu filho sofreu um acidente, quer que ele seja operado por um cara que fez 1000 operações ou o cara que tá na 5ª operação? Não, é verdade. O cara vai criando experiência, vai criando bagagem. Se eu tenho dinheiro pra isso, vou lá pesquisar um cara lá, sei lá, do Albert Einstein. Pô, eu quero um cara bom do Albert Einstein que eu tenho condição de fazer isso. Sim. É assim que a roda gira. Igual a mesma coisa, especialistas. Que cuida do seu dinheiro? Alguém que está começando agora ou alguém que já tem 10, 20 anos? 10, 20 anos. Se o cara tem um patrimônio relevante. Uhum. Esse cara que está com 1 ano, ele vai começar a criar a base dele, vai começar a pegar a experiência. Então, isso que é importante. Aí você trouxe um exemplo que, se você tiver condições, você vai querer que seu filho seja operado com mais experiente. Com certeza. Acho que a analogia em todas as profissões, não é só médico, é muito fácil, né? Não, com certeza. Mas acho que eu vou até um pouco mais além dessa questão. Acho que não só a certificação, o estudo é muito importante, mas acho que
essa cultura de educação financeira básica, acho que é algo fundamental, né, como pontapé inicial. Então, entender basicamente, né, o efeito de realmente nos juros compostos ao longo do tempo, o efeito de realmente uma capacidade de poupança, mesmo que mínima, ao longo dos anos, isso vai acabar facilitando, né, o seu objetivo final. Né? Acho que, como você bem pontuou hoje, você tem diversos certificados no mercado, né, para se aprimorar, você tem conteúdos na internet. Né? E como eu comentei, acho que a questão prática, né, também acaba ajudando bastante, porque para você entender o funcionamento, né? Uma coisa é você ler, né, sobre o mercado de derivativo, por exemplo, ou mercado futuro, enfim, e não colocar em prática, ou eventualmente comprar uma cota de um fundo. Então, acho que entender também o funcionamento de uma cota, como ela é valorizada, não é, como ler um regulamento. Então, isso vai também trazendo um amadurecimento para o investidor, para que ele consiga, né, no final do dia, entender se o receituário faz sentido para ele ou não, como você falou na questão do médico. Né? Você vai pedir uma opinião, vai para a segunda, vai para a terceira, e não vai de cara ali aceitar tudo que estão te recomendando. Isso aí. Rodrigo, eu vou trocar outro assunto. Quer falar desse ainda? Não, é quase lá, vai. Não vou trocar ainda de assunto não, mas puxando um pouco esse gancho de vocês dois falando da educação, lógico, isso acho que é uma parte da resposta. Educação tá claro, mas o que você daria de conselho para alguém que hoje está, e esse mercado está crescendo pra caramba, abrindo uma consultoria de investimento? O que ele deve focar? Qual que é? Cara, eu acho que duas coisas principais, tá? Acho que o bom relacionamento com o cliente, né? Acho que até pela minha trajetória, né? Acho que a questão de confiança é algo super determinante, né? Para o sucesso, eventualmente, de um consultor, de um assessor, até propriamente de um gestor, né? Mas no final do dia você também, né, ter ali um tato, muito pensando no objetivo do cliente e tentando fazer com que ele entenda realmente o que está acontecendo e não só recomendando, você tem um perfil agressivo, compra a bolsa e acabou, ponto. Não, acho que vai um pouco mais além disso. É você realmente passar para o investidor, por que você eventualmente está recomendando uma compra de bolsa, o que é cenário que pode beneficiar, que pode não beneficiar. Então, acho que você criando, né, uma estrutura de alinhamento, né, com o cliente, ganho de confiança, você vai perpetuar nessa consultoria ali para o médio e longo prazo. Né? Acho que você vê, como a gente bem pontuou, né? Você tem assessores que vão focar mais no curto, assessores que vão focar mais no médio e longo, mas aquele assessor que está realmente com patrimônio mais elevado é por quê? Porque, como você bem pontuou, é um cara com cabeça branca, é um cara que já está mais experiente e que sempre zelou, no final do dia, por bem atender o cliente, transmitir uma confiança e fazer um trabalho, né, satisfatório para o cliente final. Né? Acho que a questão de identificação do perfil é uma questão muito importante. Né? Acho que não só preenchimento de questionários, mas acho que entender mesmo quem é a pessoa, o que ela faz, né? Acho que o escopo familiar dela, quais os objetivos futuros que ela tem de curto, médio e longo prazo, quais são as tolerâncias que ela tem a risco, se ela tem ali um horizonte de investimento grande ou não. Então, acho que tudo isso faz parte, né, do papel de um consultor e conseguir, no final do dia, transmitir todo esse conhecimento para o cliente. E aí você vai ter uma relação até um pouco mais leve, né, na hora de tomar a decisão final ali de investimento, seja você, seja um gestor que está fazendo a gestão do seu portfólio. Show de bola. Muita gente quer trabalhar, sonha trabalhar com um portfólio manager. Então eu queria que você falasse um pouco sobre a sua rotina. O que você faz? Você já acorda lendo notícia? As tomadas de decisões são mais pela manhã, à tarde? Como você delega isso? Então fala um pouco mais sobre você dorme, seu dia a dia. né? Você dorme. O problema é que o mercado asiático. Quando você, né, tá no mercado de gestão, você acaba tendo sono mais leve, né? Então você acorda muito cedo para olhar, como você falou, né, mercado lá na Ásia, eventualmente, né, olhar os principais dados que vão sair Europa, depois agora, né, nas Américas. Então é uma rotina que já começa antes ali, eventualmente, da abertura do pregão, né, que acontece às 10 da manhã. Né? Então você já acorda lendo notícias, entendendo os principais dados que tem para sair, mas no final do dia, o que a gente acaba fazendo? Pensando em tomar de decisão, né? A gente acaba se reunindo todos os dias pela manhã, né, antes da abertura do mercado, para entender, né, o que foram as notícias do dia passado, price action, notícias do próprio dia, dados que tem para sair, e eventualmente como a gente reagiria se o dado fugir muito mais da nossa expectativa. Né? Mas as decisões mais determinantes de investimento acontecem via comitê. Tá? A gente acaba fazendo comitês ali 2 vezes por semana, né? Comitês que vão durar de 2 a 3 horas, então são comitês bem extensos para passar micro local, micro lá fora, macro local, macro lá fora, e depois entrar na parte de ativos, né? Primeiro entendendo as classes de ativos e depois cascateando para qual realmente ativo a gente quer constituir. E no final do dia, como eu comentei, a gente tem tanto portfólio, né, tantas opções de portfólio distintas,
você acaba tendo que ter um trabalho de monitoramento muito robusto. Então, a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba selecionando no mercado que a gente acredita que tem de melhor, né, e fazendo uma revisão periódica desses investimentos, eventualmente se faz tirar algum ativo ou colocar algum outro ativo, para garantir, acho que não só, né, que a gente está alocando na nossa concepção nos melhores ativos do mercado, mas manter um acompanhamento muito próximo, né? Acho que a gente está vivendo um momento de mercado bastante peculiar e que deve continuar assim, que são alternâncias de ciclos muito rápidas, né? Então, acho que não só a parte quantitativa é muito importante, então os números ali dos ativos, enfim, de performance, mas você comentou um ponto legal que é a parte qualitativa, então quem são as pessoas, qual que é o modelo que elas têm, qual que é aonde elas querem chegar, qual que é o modelo de, eventualmente, de sociedade, onde elas estão localizadas, ela tem algum método de segurança caso esse local que elas trabalhem, né, sofra algum tipo de acontecimento, quanto tempo elas estão no mercado, quantas crises elas já passaram, enfim, então acho que o investidor tem que também se apegar não só na parte quantitativa, que são os números, mas na parte qualitativa de quem são as pessoas, né? Quem são, eventualmente, quem está tocando a empresa, quanto tempo está, qual que é o modelo de remuneração dela. Então, acho que o grande desafio do gestor, né, principalmente quando você não tem uma estratégia específica, né, uma única estratégia, é você conseguir, né, monitorar, acho que não só cenário, mas também ativos e ter essa velocidade de trabalhar, né, eventualmente uma redução aqui, um aumento de alocação ali, ou eventualmente vão ter momentos que é melhor não fazer nada, enfim, ficar um pouco mais em caixa. Então, acho que o grande desafio é esse, mas a rotina ela é bem caótica, né? É uma rotina bastante corrida. Se acaba no final do dia, né? Vai sair de férias. Hoje eu tento até sair de férias para um lugar que não tem sinal de celular, porque senão você acaba continuando a acompanhar o mercado, mesmo de férias e não descansa. Então, é uma missão que demanda muito, muito trabalho, mas é super gratificante. Acho que, como eu comentei, né? Desde de adolescente, fascinado pelo mercado, mas é muito legal ver até onde a gente consegue chegar, né? Não só com estudos, mas com dedicação também. Muito bom. E alguém que quer trabalhar como portfólio manager, quer trabalhar, por exemplo, na sua área, quais habilidades que você sugere para ele desenvolver? Quais estudos que ele tem que buscar? Se você tivesse lá, por exemplo, se você está com 18 anos e você quer se tornar um portfólio manager, o que você buscaria? Olha, acho que duas coisas principais, tá? Até por experiência própria. Acho que a primeira delas é buscar certificações e o entendimento do mercado. Eu, assim como todo mundo, entrei na bolsa muito cedo, né? E tive algumas operações de sucesso no curto prazo, e aí já achei que tinha um conhecimento superior à média, e aí acabei tendo operações que, acabaram desandando bastante. Aí falei, deixa eu dar um passo atrás, me certificar e ir um pouco mais devagar para ir amadurecendo, né? Até conhecendo, eventualmente, seus próprios limites, até onde você pode ir, né, em um limite de perda, até onde você pode ir no limite de ganho, né? E para o pessoal que está começando agora, né, entrar logo cedo, né, no mercado, né? Para nós aqui que temos o time de gestão, acho que é muito, muito legal e gratificante você conseguir treinar, né, seus funcionários para até evitar qualquer tipo de viés que ele possa vir a ter vindo de outro lugar, tá? Então, acho que a ideia é não só a certificação, mas você entender o funcionamento do mercado e começar cedo, né? Acho que, como eu falei, você não vai começar, né, na linha de frente tomando decisão, mas entender o processo todo, né? Como é que você vai ler um dado, como é que você vai eventualmente analisar um balanço, como é que você vai, né, colocar tudo isso dentro de um cenário macro, e aí sim você vai amadurecendo para conseguir chegar num cenário onde você realmente vira o tomador de decisão. Sendo super sincero, acho que é uma questão também bastante de aptidão. Acho que tem pessoas, né, que têm mais aptidão, como em tudo na vida. Mas se fosse dar uma dica, realmente, certificação, estudos e iniciar bastante cedo. E acho que é importante comentar que cada um tem seu papel na gestora, né? Você tem economista, você tem analista, você tem portfólio manager. Então, entender também qual que é seu objetivo final. É ser um analista, sentido, né? é ser um gestor, enfim, é onde você quer estar dentro desse ecossistema. Show de bola. Até porque se não tiver pele em risco, né? Se não tiver, você vai não conseguir dormir. Porque, é bem complicado você tomar a decisão de dinheiro de muita gente, né? Então tem que gostar e estudar muito. Uma baita responsa. Lucão, põe o site da Guide aqui pra gente dar uma olhada. Então, os fundos, como que faz para os investidores? Gostei, eu quero começar a investir pela Guide. A Guide é uma corretora, a plataforma aberta. Como que funciona a Guide? Vamos lá, é uma corretora aberta, né? Hoje, com aí muitos anos de história, né? Acho que lembrando que a corretora veio oriunda ali do Banco Indusval, né? Mas para abrir a conta e investir, acho que é super simples. Você tem aplicativo, tem site,
né, logo no início da tela da corretora, você consegue já abrir sua conta. Né, uma vez aberta a conta, basicamente você deposita o dinheiro na conta da corretora e vai escolher seus investimentos. Você vai ter, eventualmente, um assessor a depender do seu patrimônio, você sempre tem alguém ali do digital também para atender, mas você tem de uma maneira bastante simples, tá, no site, o que você tem de oportunidade de investimento, eventualmente na lista de fundos de investimento você consegue ver não só a parte de retorno, mas de risco também, liquidez, então você consegue ser municiado de informações de uma maneira bastante rápida. E uma vez que você depositou o dinheiro na corretora, você entra na sua conta e seleciona o investimento desejado. Claro, como eu comentei, ele tem que estar adequado ao seu perfil, então o cliente que é conservador não vai conseguir, né, aplicar eventualmente num fundo super arriscado, num ativo super arriscado. Então você casa uma coisa com a outra. E aí, falando especificamente dos fundos ali da gestora, também estão disponíveis na plataforma. Né, a gente tem fundos ali, como eu comentei, de caixa, fundos de crédito privado. Volta ali, Lucão, na gestora. Volta um pouco. Ali em cima. Então na gestora ali, pode subir. Volta aí, subiu. Então na gestora. Isso ali é a gestora. Aqui, ó, no cantinho. Isso. No site você vai conseguir encontrar não só, né, as questões regulatórias, documentos, quem são as pessoas do time, tamanho da gestora, né, quantidade de clientes, acho que um pouco da trajetória da gestora, né, quanto tempo ela tem, né, qual é a atribuição de cada um, né, então lembrando que a gente hoje está com 9 pessoas, então você tem aí realmente funções muito bem pré-estabelecidas, você tem ali também, né, o escopo do que a gente acaba fazendo em termos de serviço, e sempre que demandar, né, mais informação tem o nosso contato, né, tem a questão aqui da rentabilidade dos fundos, então a ideia, né, acho que quando a gente foi construir a página da gestora é não só mostrar as questões regulatórias, as questões também comerciais, mas a gente tem montado alguns documentos educacionais, algumas cartas de reflexão, justamente para ter um contato mais próximo com o investidor final, né? Não só ficar falando ali de recomendação de investimento, mas também municiar esses investidores eventualmente de algumas reflexões que a gente faz no dia a dia dentro da gestora. 2,5 bi é bastante coisa para administrar, hein? Dá um trabalho. Ali, então, ali a gente consegue ver, Lucão, pode baixar um pouco. Ali, ó, pode ir lá nos fundos. Então tem ali os fundos abertos, então tem de ações, multimercado, de cash, de Selic. Ó, de ações qualificadas voando, hein? Muito bom. Então consegue investir pela corretora, então abre a conta na corretora. A gestora distribui também para outras casas? Cara, hoje a gente não distribui, tá? Pra... A gente quis manter a exclusividade para a gestora, né? Para os clientes da corretora, perdão. Mas é uma coisa que a gente estuda, tá? Principalmente algumas estratégias de alocação diretas em ativo que a gente vem trabalhando dentro de casa. A ideia é, sim, depois partir para a distribuição de terceiros. Não, legal. Tem um custo bem competitivo, né? Inclusive, das taxas, né? A ideia foi conseguir colocar, né, um custo um pouco mais competitivo. Né? Acho que nesse mercado, né, essa questão de custo faz diferença, principalmente pensando em médio e longo prazo. Claro. Né? E aí acabamos reduzindo um pouco da administração para também tomar um risco na performance, né, que acho que acaba alinhando, como eu comentei, né, bastante vezes aqui. A questão do alinhamento de interesse para nós é fundamental, porque realmente você tem ali, né, um compartilhamento. Né? Acho que o cliente está depositando a confiança em você, então você está realmente fazendo tudo o que você pode para entregar a melhor performance para ele e, naturalmente, se você for bem sucedido, né, ter ali uma taxa em cima disso. Show de bola. Então, para você que quer o Rodrigo olhando os seus investimentos, tem que abrir conta hoje na corretora da Guard, você vai ter acesso aos fundos da Guard. Posteriormente, pode ser que abra para outras casas, mas, por enquanto, 100% na Guard. Então, para ter o Rodrigo com vocês. Maravilha. Chado, Gui? Fechado. Muito aprendizado. Muito aprendizado. Aqui é o MBA, novamente, né? Sempre o MBA. Né? Aprendeu muita coisa hoje, Lucão? Mas sempre, né? Muito bom. Rodrigo, não vai esquecer do livro. Imagina, ele pensou no livro, que eu falei, vou perguntar um livro aqui, uma indicação, e no final acabo sem falar do livro. Rodrigo, tem alguma indicação de algum livro que você leu, que trouxe algum aprendizado diferente, que você queira compartilhar com o pessoal?
Eu, como gestor, putz, sempre fui fascinado nas pessoas que atuam no ramo, né? Então, aquele livro The Man Who Solved the Market, né? Falando um pouco do Gene Simons, é um livro que me chama bastante atenção, porque na minha concepção ele foi um dos melhores gestores da história, né? Conseguiu, no final do dia, encontrar um método, né? Muito curioso, porque no final do dia eu citei na empresa dele mais PhDs do que pessoas realmente de mercado. E ele acaba entregando uma performance excepcional, né? Acabou falecendo. Mas nos últimos 30, 40 anos acabou entregando uma performance excepcional com um método, né, não tão convencional de mercado, muito ligado à arbitragem, muito ligado a modelos estatísticos. Então acho que é um livro que vale a pena, né, porque acho que não é uma etapa fácil você chegar onde esse cara chegou. Então você vê que em muitos momentos, né, eles tiveram diversas dificuldades, mas acho que a lição é realmente a resiliência e a paciência, né? Acho que tem um lema no mercado que a gente vai te falar de bastante. O importante é estar no jogo, né? Então acho que você ter, né, esse amadurecimento ao longo do tempo, ao longo das suas estratégias, vai ali trazer um potencial eventualmente maior de rentabilidade, né, ao longo do tempo. Então é um livro que eu recomendo bastante. Show. Coloca aí o livro, Lucão. Quiser repetir o nome do livro? Só The Man Who Solved the Market. The Man. Who Solved the Market. Lucão tá no inglês, hein, Lucão? Tá no Tem inglês, que... meu. Tem que dar. Já é Gene Simons. treino ao vivo, hein? Treina via. Treinador para ir para os Estados Unidos. Tem que levar o Lucão na próxima. Oh, vai levar, vai vir. Vai ir junto. gravar. Só... Ele junto. Esse livro Ó, vai. ó. Quase que eu fui, Gui. Quase que você foi, Só dava o Fábio lá com o Pateta lá, meu. Foi o visto, mas agora a próxima vai, sim. Esse aqui, né? Isso. Você até tem ele traduzido em português também. Deixa eu colocar no... Mas é um livro bem legal. É o... É caro? Não é caro. Não é caro não. No Kindle ali é mais barato. Né? Tá, claro. Tem que imprimir. É em inglês ali. Mas vale a pena. Vale a É pena muito porque, legal. putz, esse foi um cara que ganhou tanto dinheiro que ele teve que devolver. Ele não aceita mais nenhum tipo de investidor, a não ser os próprios funcionários, né? No Medalha, que é o fundo core da casa. Bizarro. E o cara entrega, nos últimos 30 anos, 60% ao ano. Então, é um negócio absurdo, porque ele cobra uma taxa de administração muito puxada, uma taxa de performance muito puxada, e se for tirar o líquido disso, o investidor recebe em média 30% ao ano, 35% ao ano nos últimos 30 anos. 39. Eu vi outro dia. Mais ou menos 39. É Quase impressionante. 40. Meu. É impressionante. Tá louco. Até pra você que vai ter um ratezinho falando do valor, tá R$124, capa comum. 191 ele vem numa capa dura, bonito e tal, pra você colocar na sua estante. Mas eu acho que até culturalmente, acho que é legal a gente trazer esse ponto pra gente finalizar aqui, que culturalmente livro é caro para as pessoas. Só que, pô, você tem acesso a um conteúdo de um cara que dominou o mercado, pagando R$124, a gente fala que é barato por conta disso, não pelo preço, que a gente sabe das condições, barato é um livro de R$20, R$30, mas qualquer livro, se você ler, trazer esses aprendizados e aplicar, eu tenho certeza que você vai ganhar muito mais do que isso. Então, livro, é barato o livro, porque você tem acesso a muito conteúdo legal. Invista em livro, invista em conhecimento. Não, e outro, você pode também, eu não sei se vai encontrar em sebo, aí tem sebo online, você vai no Enjoei da formas vida, também de buscar, Mercado Livre, meu amigo, vai ter sim. coisa mais barata. Não, e educação, Mas pô, é muito isso que o caro, Fábio né? falou. É. Ou o Rodrigo vai lá na CDH, pede lá e ele faz pela Disponibiliza metade. minha cópia, disponibiliza minha edição. Gasta numa janta, vai sair uma janta com alguém, já vai esse valor aí. E o livro você carrega para você levar para a vida Investe toda, em fundo imobiliário para um dividendo ali já paga, né, ô Fábio? Muito bom, muito bom. Então, baita conteúdo aqui pra gente, gostei demais. Gui, consideração final? Eu queria agradecer o Rodrigo mais uma vez. A gente se conhece há algum tempo lá, desde da Mirai lá. Mais uma vez aí, obrigado e boa sorte lá na Guider, você ter feito um trabalho, né? Eu te conheci, acho que você já era efetivado na época, né? Mas, puta, faz bastante tempo. E teve um crescimento de carreira, muito bonito aí de se ver. E tá tocando muito bem. Então, eu queria agradecer pela sua participação e te desejar, de novo, boa sorte no mercado. E é isso. Agradecer demais, Rodrigo, topado o convite, conversado com a gente, trazendo bastante ensinamento e continuar voando. Não, Parabéns pela carreira. É um prazer estar aqui, né? Como eu comentei, acho que é a questão de resiliência, né? Acho que o papel que vocês fazem aqui para o mercado e para os investidores em geral é
papel super importante, né, disseminar a informação. Então, novamente, foi um prazer estar aqui. Conta sempre comigo aí para voltar para conversar um pouquinho mais. Vamos trazer sim, trazer você para conversar com nossos alunos, pô. Muito bom. Lucão, curtiu? Obrigado demais. Sensacional. Então, pessoal, muito obrigado e te vejo no próximo episódio do Consultório de Investimentos. Até mais. Tchau, tchau. Okay, let's go.